Meus irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Hoje nós vamos começar um novo horário devido ao decreto, esse horário das 18 horas. Mas precisamos ter em mente que o que é mais importante não é tanto o horário, mas a quem nós estamos dirigindo o culto é somente o Senhor. Amém. E antes de começarmos este culto, nós vamos a partir de hoje também ter um momento de intercessão, um momento de oração. Os primeiros momentos antes do culto, nós vamos orar, nós vamos clamar a Deus, que é o que nós devemos fazer, clamar ao Senhor em todo o tempo. A palavra do Senhor lá em Êxodo capítulo 3 diz assim, no versículo 7, disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. O Senhor está vendo tudo que nós estamos passando, todas as nossas lutas, as nossas batalhas, e Ele, como agiu no passado, em socorrer o seu povo, Ele tem a sua maneira de agir e socorrer as nossas vidas hoje. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar que nesse momento você apresente diante de Deus as suas inquietações, que você apresente diante dele aquilo que tem assolado o seu coração. Talvez você está aí preocupado com a vida financeira, em outras áreas, talvez você tenha um amigo aí que está enfermo, como muitas pessoas. Nós temos que apresentá-los em oração, diante de Deus, confiando que Ele é o Deus poderoso, que Ele tem todo o poder para fazer segundo a sua vontade. Nós vamos orar neste momento em intercessão por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão enfrentando lutas. Abaixe sua cabeça, traga a presença do Senhor às suas dificuldades. Vamos ter esse momento de oração, preparando também nosso coração para o culto a Deus. Às vezes, sem perceber, somos tomados pela ansiedade. Às vezes, sem perceber, somos tomados pelas preocupações, quando o culto a Deus não deve ser dividido, nem mesmo, ainda que genuínos os nossos problemas, nem mesmo com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. É somente a Ele. Por isso nós devemos descansar e pacificar o coração no lugar certo, que é aos pés do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, aqui estamos nós reunidos para cultuar a Ti, Senhor. Reunidos com um coração grato, porque temos este privilégio que outros não estão tendo nessa noite. Em muitos lugares deste país, os nossos irmãos não estão podendo se reunir, mas nós temos este privilégio de ter as portas abertas, Senhor. Obrigado, Pai. Que possamos valorizar a liberdade que temos, Senhor, e ajuda-nos a nunca deixar de lado o que é somente Teu, o culto, a adoração. Mas, Senhor, muitos problemas têm assolado a nossa nação. Muitas são as dificuldades que temos enfrentado. Existem pessoas que amamos que estão internadas. Existem aqueles que estão enfrentando problemas de várias ordens. E por isso nós levantamos a nossa voz, Senhor. Assim como o Senhor no passado olhou para o Teu povo e conheceu e conhece o sofrimento do Seu povo e livra o Seu povo, nós cremos que o Senhor conhece os nossos sofrimentos e nos livra. E o maior deles já nos livraste, que é da condenação eterna do inferno. Senhor, abençoe aqueles que estão enfrentando problemas na área financeira, Senhor. Aqueles que estão enfrentando problemas na família, problemas na saúde. Consola as famílias que estão enlutadas, ó Deus. Anima o coração daquele, ó Pai, que não vê esperança, porque está olhando no lugar errado. Ó Deus, olha para a nossa cidade, olha para esse país, Senhor. Abençoa os hospitais, Senhor.
com seus enfermos, curando, restaurando. Usa a vida desses médicos, enfermeiros e todos os outros profissionais que estão envolvidos neste momento tão delicado. Abençoa nossas autoridades, Senhor, de várias esferas. Que haja paz nessa nação. Que este povo volte os olhos para Ti, Senhor. E que possamos buscar em Ti a segurança. Segurança para a nossa vida. Porque nada neste mundo pode nos oferecer o que só o Senhor tem a nos oferecer. E gratuitamente, pela graça do Senhor, nós recebemos tão grande salvação. Assim, ó Deus, abençoe meus irmãos. Se tem alguém, ó Pai, que tem enfrentado a depressão, a ansiedade, se a alma tem andado abatida, coloque esse meu irmão e irmã de pé, Senhor. E que nada venha atrapalhar este momento, que é somente teu, de adorar, de exaltar e bendizer o teu nome. Que ao sairmos daqui nessa noite, Senhor, saiamos abastecidos, cheios, desejosos de servir o Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Eu falei Romanos 8? É Romanos 11. Vocês entenderam 11? Romanos 11, perdão. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos ler do verso 33 a 36. Romanos 11, verso 33 a 36. Vamos ler de maneira alternada. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os versos pares. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Essa é a razão de estarmos aqui, para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Nós vamos entoar o hino 147, Vem Jesus. Quero convidar os irmãos do louvor, e vamos cantar, crendo que tudo é para Ele. Ele é vencedor, Ele que reina, Ele que está acima de todas as coisas.
mesa e sentar, meus irmãos. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ele é o vencedor, ele é o Senhor. Quero convidar o presbítero Ivan que venha à frente e ore em adoração, em louvor ao Senhor. Adoramos-te, ó Deus. Nós nos colocamos na tua presença. Agora, como igreja, irmãos reunidos, na fé que nos foi dada pelo Santo Espírito do Senhor. Promessa na tua palavra, ó Deus. Palavra que nos ensina, palavra na qual cremos e temos recebido por graça do Senhor. E assim nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, em temor, na esperança do retorno do Senhor Jesus, Senhor da igreja, Senhor nosso, amado Senhor e Salvador. E assim recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, Senhor, o louvor. Sabemos que o nosso louvor, aquilo que parte do nosso coração, é ainda imperfeito demais. Mas nós podemos, Senhor, nos colocar desejosos diante de Ti e prestar o nosso culto de adoração, reconhecendo, ó Deus, a Tua grandeza, a Tua majestade, sabendo que só Tu és Deus, que só há um trono e só há um Deus, e Tu estás nesse trono, ó Deus. Criaste todas as coisas, perfeitas, belas, Tu mesmo declaraste que tudo era muito bom. Senhor, estragamos tudo. Mas, pela Tua graça, misericórdia e compaixão, somos chamados pelo Senhor mesmo, carinhosamente, com Teu braço estendido, Senhor, a Tua mão perdoadora, para nos colocarmos diante de Ti agora, podendo elevar os nossos olhos e fitar os olhos do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, Senhor nosso e Salvador. Se conosco, Deus, e ensina-nos a Te adorar verdadeiramente, a nos colocarmos diante de Ti, desprendidos das coisas do mundo, para que aprendamos de fato, Senhor, a não amar o mundo, mas amar as coisas do alto, amar o Senhor, exaltar o Teu santo nome, glorificar-Te, pois só Tu tens todo o poder, toda a honra é devida a Ti, toda a glória. Vem, Senhor, neste culto de adoração, exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 51. Salmo 51, Salmo de Davi, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, Salmo de número 51, do versículo 1 até o versículo 4, a palavra do Senhor nos diz assim, Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões
e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tipo justo no teu falar e puro no teu julgar. Meus irmãos, a consciência do crente não lhe dá descanso enquanto esse não clama o perdão de Deus. Nosso texto aqui, que acabamos de ler, ele fala: lava-me completamente. Esse lavar completamente é o desejo de alguém que quer ser esfregado. Não é meramente: Senhor, perdoa aquelas áreas que eu tenho algumas falhas, mas Senhor, me purifica, me lava. Eu gosto muito de cozinhar, sou um excelente cozinheiro, só que não. Mas uma das coisas que me chama a atenção, e quem gosta de cozinhar sabe disso, é quando você mexe com alho, o cheiro não sai fácil da mão. Você tem que esfregar, você tem que fazer, e às vezes fica dias. É um processo chato, delicado, que você tem que estar lá esfregando toda hora para sair o cheiro. E incômodo. O pecado na vida do crente é incômodo, impregna. E diante da consciência de que somos falhos, nós precisamos que Deus nos esfregue mesmo e que nos limpe. E o salmista aqui, ele clama dizendo: lava-me completamente da minha iniquidade. Ou seja, me esfrega, Senhor, me tira essa mancha da minha roupa. Versículo 7, no finalzinho ele diz: ficarei mais alto do que a neve depois que o Senhor me esfregar, me lavar. Mas ele tem consciência do seu pecado. E nós precisamos ter consciência do nosso pecado para que clamemos o perdão de Deus. Não está tudo bem, não. Muitas vezes achamos que está tudo bem, não está tudo bem, não. Não existe nenhum pecado que não seja ofensivo ao Senhor. Todo pecado é ofensivo a Deus, ainda que aos nossos olhos seja um famoso pecadinho. Não, é pecado, e precisa clamar o perdão de Deus. Quero convidar a igreja que ore ao Senhor. Quero convidar a igreja que clame o perdão de Deus, que busque do Senhor o perdão, clamando a Ele que nos limpe, que nos purifique de toda a iniquidade. Depois de alguns instantes de oração, vou convidar o Almir que venha aqui à frente também e ore, agradecendo a Deus o perdão nas nossas vidas. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, temos certeza, meu Pai, que o Senhor se faz presente, meu Pai, na Tua casa, Senhor Deus, esta casa de oração, Pai. E queremos, meu Pai, humildemente, meu Pai, suplicar e te pedir, meu Pai, perdão pelos nossos erros, Senhor, pelos nossos pecados. Sabemos, meu Pai, que somos pecadores, meu Pai. Mas isso, meu Pai, não é mérito, Senhor Deus. Pai, nos ajude, meu Pai. Ó Senhor Deus, quebrando os nossos corações, meu Pai, nos ensina, Senhor Deus, a cada dia, meu Pai, ser mais e mais temente a Ti, Senhor Deus. Ó Pai, como necessitamos da Tua presença, Senhor Deus, em nossas vidas. Mas sabemos, meu Pai, que pelo pecado nos distanciamos, Senhor Deus. E a Tua palavra, meu Pai, nos ensina, Senhor Deus, que já fomos justificados, Pai. Senhor Deus, mas nos ensina, meu Pai, nos ensina, meu Pai, a buscar sempre o caminho da santificação, meu Pai. Perdoa-nos, meu Pai, todas as vezes, meu Pai, que pecamos, meu Pai, pelas palavras, pelos nossos atos, Senhor Deus, pelos nossos pensamentos, pela nossa ganância, meu Pai. Por tudo aquilo, Senhor Deus, que vai contra a Tua palavra, Senhor Deus.
por tudo aquilo, meu Pai, que faz o Senhor, meu Pai, olhar para nós e chorar, meu Pai. Assim como o Pai chora pelo Filho, Senhor Deus, que ensina, que quer tudo de bom, mas vê o Filho fazendo as coisas erradas, Senhor Deus. Assim nós nos colocamos, meu Pai, e te pedimos, meu Pai, te clamamos, meu Pai. Nos ajude, Senhor Deus, nos ajude, meu Pai, a andar no teu caminho, Senhor Deus. Eu sei que não é fácil, meu Pai, não é fácil, Senhor Deus, andar no seu caminho, meu Pai. Mas queremos, meu Pai, desejamos, Senhor Deus, e te clamamos, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, nos ensine, meu Pai, nos faça, Senhor Deus, merecedores do vosso perdão, Senhor Deus. É que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Mas antes de lermos o capítulo 11, que é o texto da ceia do Senhor, quero que você volte um capítulo aí, o capítulo 10. E leia comigo. O apóstolo Paulo nos diz lá no versículo 16, versículo 14: portanto, meus amados, fugir da idolatria, falam como a criteriosos, julgai vós mesmos o que vos digo, ou o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E um pouquinho mais à frente, o apóstolo Paulo nos diz no versículo 21: não podeis beber do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. No capítulo 11, então, ele traz algumas orientações e diz, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazeis em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meus irmãos, o apóstolo Paulo ele menciona a Santa Ceia como uma refeição religiosa. Ele diz lá no verso 16: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue, o pão que partimos não é a comunhão do corpo. E quando um crente compartilha o pão e o vinho, há uma associação e comunhão bastante real com Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui nós não temos um rito mensal em que nós vamos pegar um cálice, beber do suco, comer do pão, cumprindo uma tabela religiosa. Não. Nós temos que ter a consciência de que o exercício deste ato
É um exercício que aponta para a eternidade, aponta para Cristo. É um testemunho para as nações, é um testemunho para os povos. A igreja de Corinto era uma igreja imperfeita, dividida, partidária, ao que Paulo chega ao ponto de dizer: isso eu não louvo vocês. Pelo contrário, vocês se reúnem para pior. Mas Paulo não deixa de destacar que no meio dessa igreja, o corpo de Cristo se faz presente. Sabe, meus irmãos, nessa noite eu não participo individualmente. Por isso, tecemos a crítica que não dá para se participar da ceia do Senhor virtualmente. Porque esse ato é o ato da comunhão, é o ato de um corpo. Não dá para participar da ceia do Senhor inventando moda, porque a receita está aqui, o jeito de fazer está aqui, e Ele quer que seja feito assim. Então, queridos, o que nós temos testemunhado? Um corpo unido? A consciência que temos é a consciência que somos pecadores, mas que fazemos parte de um corpo. Então, se você, como membro desse corpo, se vê assim, você é convidado a participar. Eu quero convidar os presbíteros que vêm à frente. Nós vamos orar com a consciência disso, de um exame. Qual o exame? Não sou tão pecador quanto o fulano? Não. O exame, apesar de ser tão pecador quanto, o Senhor me salvou. Eu faço parte desse corpo. Por isso eu faço questão, meus irmãos, sempre de participarmos juntos. Respeito a quem participa separado, já toma, come e senta. Este ato, ainda que seja um ato simbólico, representa a unidade da igreja. Nós somos um corpo. Eu não me canso de dizer isso. Não é o Senhor Jesus que desce à terra e se faz presente como Ele se faz presente. Mas o ato da ceia é uma lembrança de que a igreja é elevada aos céus e que ela ceará com Ele eternamente. Então essa não é a mesa da igreja presbiteriana do Brasil, nem de Jaboticabal. É a mesa do Senhor Jesus Cristo, de modo que aquele que está em plena comunhão com o Senhor da igreja, em plena comunhão com a sua igreja genuinamente evangélica, é convocado e é convidado a participar. Aqueles irmãos que vão participar, quero convidá-los a se colocarem de pé. Nós vamos orar neste momento. Pai amado, Deus soberano, Criador nosso, Deus que desde os tempos eternos nos escolheu, Deus soberano, Deus que nos ama, graças te damos, Senhor, por nesta noite participar da mesa do Senhor, mesa santa, mesa que não pode ser dividida, como o Senhor diz na tua palavra, com a mesa de demônios, porque ela é uma mesa única, que aponta para o sacrifício cabal, substitutivo, o Cordeiro que venceu e se entregou por nós. E ao comer e beber do cálice, Senhor, estamos bradando nesta noite, Pai, nós somos salvos em Jesus Cristo, e almejamos, volta, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus, resgata a tua igreja, para que nesses tempos eternos possamos, não pela alegria de nos ver livres das doenças, dos problemas, mas contemplar a beleza, a glória, a majestade do Senhor da igreja. Que possamos comer nesta noite, Pai, sendo moldados e enchidos, inflamados pelo Espírito Santo. E que este alimento, ainda que tão pequeno, nos dê força, Pai,
e um lembrete que somos amados do Senhor. Te bendizemos e consagramos assim esses elementos na plena convicção, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Você se lembre, Paulo ele diz que na última noite em que o Senhor Jesus foi traído, naquela noite Jesus estava sentado à mesa com os discípulos, ele toma o pão, ele parte. Era a noite próxima da crucificação, a noite da agonia. Porque um tempo depois ele vai para o jardim, e ali ele, comovido, levado, naquele momento, ele levava sobre si o pecado de toda a humanidade. E aí ele parte o pão, ele olha para os discípulos, e eu fico imaginando, meus irmãos, que olhar, o olhar do amor do Pai. Discípulos imperfeitos, um ia trair, o outro iria negar. Após a morte de Jesus, a igreja se acovardou, ficou com medo.
casa. Mas isso não impediu o Senhor de amar e cumprir a sua missão. E como diz João 13, Ele amou até o fim. Você é amado de Deus. Você tem convicção disso? Então, Ele diz aos discípulos: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Façamos isso hoje. E naquela refeição tinha o vinho, e ele pega o cálice com o vinho, e ele diz que este cálice é a nova aliança do meu sangue. E ele diz aos discípulos: fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Façamos isso como discípulos de Cristo. Senhor, te louvamos, te bendizemos como discípulos do Senhor, salvos, escolhidos por Ti, não por mérito nosso, mas pela obra soberana e exclusiva do Senhor. Te louvamos, Pai, porque falta pouco, muito pouco, para o Teu retorno triunfal, glorioso, em que iremos viver eternamente e cear à mesa do Senhor eternamente. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, que sejamos achados como filhos e filhas que celebram e louvam o Cordeiro. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Quero convidar os irmãos do louvor. Nós vamos cantar 2 canções, ainda em louvor a Deus, em adoração. Você pode ficar sentado mesmo. Eu gostaria que você não apenas verbalizasse a canção, não apenas cantasse, mas que você refletisse naquilo que canta, né? E esta canção, ela fala sobre isso, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, é diante dele que nós devemos nos prostrar, nos render. Vamos cantar uma oração nessa noite. Salvação é a ti, ninguém
buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Meus irmãos, quando tudo vai bem, algumas coisas e algumas frases ficam fáceis de dizer, como descansar, por exemplo. Mas quando uma tempestade vem sobre a nossa vida, como encontrar descanso? Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu digo a você que você pode encontrar descanso nessa noite quando você tem a consciência quem é o Rei, quem é o Senhor. E esta canção fala sobre isso. Descansarei, pois sei que és Deus. Não tem melhor maneira de começar a semana como hoje do que declarando isso. Lá fora está um caos, está tudo uma tempestade, mas Ele é Deus, Ele reina. Eu posso descansar, porque Ele está cuidando da minha vida. Vamos cantar esta canção. Oh,
Descansarei, pois sei que é Deus. Descansarei, pois sei que é Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 16. João, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 11. O tema que quero propor nesta noite para refletirmos é testemunhando a um mundo hostil. Testemunhando a um mundo hostil. Vamos ler, versículo 1 ao 11. Eu quero convidar a igreja que leia de maneira alternada. Eu vou ler o versículo ímpar e a igreja os versículos pares, até o verso 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará por isso, tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis que eu vos a disse. Não vos a disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vamos orar, meus irmãos. Pai, suplicamos que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito Santo. Esta é a Tua palavra, Senhor, palavra de vida, palavra que transforma, palavra que confronta. Sendo assim, ó Deus, cremos que o Espírito Santo que habita em nós tem o poder de falar, quebrando todas as nossas resistências, divisas e ações que achamos, ou julgamentos que fazemos antes mesmo de ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor, porque os teus filhos querem ouvir a tua voz. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, quando nós pensamos no cristianismo hoje, quando nós pensamos no meio evangélico hoje, o evangélico moderno, dois temas são bem populares. Você não ouve muito falar sobre isso, que é sofrer por causa do evangelho e a certeza do julgamento de Deus. Sofrer por causa do evangelho e a certeza do julgamento de Deus. Sabe, meus amados irmãos, em vez de sofrer, a igreja evangélica está sendo instigada e, por que não dizer, até levada. Que tudo é um mar de rosas, que você pode chegar à vida na igreja e está tudo bem, está tudo
certo. Chega a ser impopular dizer que nós vamos sofrer. Quem acredita nisso? Quando é status ser evangélico, é status fazer parte de uma igreja. Afinal de contas, nós temos personalidades cristãs, evangélicas. Mas, meus amados irmãos, eu creio que a Bíblia fala assim, como viver uma vida feliz. Eu creio que a Bíblia dá sabedoria e orientação. Mas a Bíblia também ensina, por exemplo, em Atos, capítulo 14, versículo 22, por meio de muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus. Ou quando o apóstolo Paulo ensina em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão, padecerão perseguições. Também nós vemos na Escritura o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 16, o versículo 24, dizendo aos seus discípulos que aqueles que querem seguir a Ele devem tomar a sua cruz e segui-lo. Em sua forma mais extrema, a redução da ênfase do sofrimento mudou para um ensino herético de que a vontade de Deus é que você desfrute da prosperidade financeira e saúde física, e que você deve repreender todo tipo de doença, todo tipo de sofrimento, e se você não se curar, é porque você não teve fé. Em relação a Deus, meus irmãos, nos concentramos na graça e no amor. Na mensagem que está sendo pregada hoje em dia, é concentrada apenas no Deus amoroso. E eu não estou dizendo que Ele não é amoroso, mas que é incompatível com o julgamento, que é incompatível com um Deus que julga. E muitos chegam até dizer, porque Deus é amor, ninguém sofrerá no inferno, ninguém irá padecer no inferno. E nisso muitas e muitas pessoas estão indo, morrendo. E o que vem, como diz Hebreus capítulo 9, é o julgamento. Meus amados irmãos, as palavras de Jesus aqui, no nosso texto, elas não serão populares para a mensagem de hoje em dia. Populares no mundo hostil, no mundo cristão e no mundo hostil. Jesus continua a preparar o coração dos discípulos e preparar os nossos corações para que enfrentemos o que está por vir. Tanto no tempo após a ascensão de Jesus, quanto para nós hoje. O mundo que muitas vezes, como vimos na última mensagem, no capítulo 15, vai nos odiar. É isso mesmo, o mundo vai nos odiar. Pastor, mas não está me odiando. Experimente assumir a postura de um cristão, como diz John Stott no seu livro, um discípulo radical, que não negocia valores. Um discípulo que assume a postura de que só há um Deus e um Salvador, Jesus Cristo. E você vai começar a sofrer algumas questões neste mundo. Meus irmãos, nossa tarefa diante de um mundo que vai nos odiar é testemunhar no poder do Espírito a este mundo hostil a respeito do pecado, da justiça e do julgamento vindouro. E basicamente é isso que nós vamos falar nessa noite. Mas antes de prosseguir, John MacArthur Jr., um dos grandes escritores, ele diz o seguinte, falando acerca dessa discussão no cenáculo, onde Cristo promete enfrentar os problemas que encontraremos neste mundo hostil, neste mundo árduo e hostil. John MacArthur diz o seguinte, abre aspas, o mundo odeia você, mas eu te amo. O mundo é seu inimigo, mas eu sou amigo. O mundo lhe causa problemas e ansiedades, mas eu lhe dou a minha paz. O mundo vai te causar tristeza, mas eu te dou a minha alegria.
O mundo pode te matar, mas eu te dou a vida eterna. O mundo está sob o poder de Satanás, mas você terá o poder do Espírito Santo habitando em você. Fecha aspas. Essa é a convicção que nós devemos ter diante deste mundo hostil. Amanhã, segunda-feira, você vai trabalhar, você vai conviver neste mundo, nas mídias sociais e outros meios, e você vai ser testado e colocado à prova o tempo todo, como crente. Como se tem hoje pela manhã, uma frase atribuída a John Stott: não me causa estranheza o mundo que está aí, porque eu sei o que esperar deste mundo. O que me causa estranheza é a luz do mundo e o sal da terra não fazerem a diferença. Isso causa estranheza mesmo. Mas há 3 verdades que eu quero destacar, meus irmãos, nesse texto, nesta noite. Em primeiro lugar, para testemunhar no mundo que nos odeia, ou para testemunhar no mundo hostil, sem tropeçar, você deve enfrentar a dificuldade da tarefa. Você será perseguido e poderá ser morto. Você será perseguido e poderá ser morto. Versículo 1 ao versículo 4. Veja que Jesus disse essas coisas para que os discípulos fossem impedidos de tropeçar ou cair quando encontrassem a oposição no mundo hostil. O versículo 1 diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Sabe, meus irmãos, a palavra grega, no original, ela traz o sentido de que para que vocês não caiam em armadilha. Significa que para que você não seja pego numa armadilha, para que você não seja aqui pego de surpresa, de sobreaviso. A tarefa deles, dos discípulos de Jesus, e a nossa também, é ir para o mundo egoísta, ir para o mundo que é voltado para os prazeres e proclamar que o Deus Santo vai julgar pecadores. Mas também, nessa tarefa precisamos ter a consciência de que Ele providenciou o escape, Ele providenciou um meio, e este meio é a salvação. É pregar para o mundo de que o Senhor vai julgar. Mas existe uma solução, é Jesus Cristo. Esta mensagem, meus irmãos, certamente despertará escárnio, despertará hostilidade. Eu gosto muito da maneira como a NVT traduz o versículo 1, eu transcrevi aqui. Ele diz assim, eu copiei o texto, ele fala assim: eu lhes tenho dito estas coisas para que não desanimem na fé. Porque muitas vezes nós podemos até desanimar da fé em face à hostilidade deste mundo. Meus amados, a Bíblia nos conta de que Noé pregou, ou nos dias de Noé, o povo rejeitou a mensagem da justiça. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. A Bíblia nos conta lá também, nos versículos 6 a 9, de 2 de Pedro, que as pessoas de Sodoma pensaram que o justo Ló deveria estar brincando. Gênesis 19, 14. Então, meus amados irmãos, os pecadores, aqueles que não querem ouvir a mensagem do Evangelho, não responderão favoravelmente a uma mensagem sobre o pecado, sobre a justiça e sobre o julgamento iminente. E se você espera que todos neste mundo hostil recebam bem a sua mensagem, você terá um rude despertar. Às vezes podemos ficar surpresos porque a perseguição muitas vezes vem do mundo religioso. E é interessante porque de onde nós esperaremos uma audiência receptiva é onde vem a perseguição. O próprio Jesus, dentro desse contexto, alguns instantes antes, os líderes religiosos pegaram em pedras. E o versículo 2, olha aí na sua Bíblia, diz: eis que vos expulsarão dos bares, não é isso?
das lanchonetes, dos supermercados. Da onde? Das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso, tributar culto a Deus. Veja que o que ele está dizendo aqui a nós, meus amados irmãos, é que em nome da fé perseguirão. É interessante porque antes da sua conversão, o apóstolo Paulo pensava que estava sendo fiel a Deus, fiel à fé judaica, perseguindo os cristãos primitivos, ao que ele diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 a 16, em nome da fé. E séculos depois, nós sabemos pela história que a Igreja Católica instituiu a Inquisição para tentar impedir aqueles que pregavam o verdadeiro Evangelho, ou usando o braço armado para matar cristãos que queriam ter uma vida santa e uma vida afirmada somente na palavra. A religião sempre foi, meus irmãos, um grande perpetrador da perseguição. E Jesus aqui identifica o cerne do problema. Eu diria que é o miolo, o foco do problema está aqui no versículo 3. E qual que é o problema? Diz o verso 3: eles fazem isso porque não conhecem o Pai, nem a mim. E a chave, meus irmãos, para suportar a perseguição é confiar no Senhor Jesus. Assim, no versículo 4, meus irmãos, ele nos dá uma razão simbólica, sólida, para confiarmos no Senhor. O versículo 4 diz: ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Sabe, meus irmãos, quando Jesus estava com os discípulos, ele era como uma espécie de para-raio. Ele estava levando sobre si tudo. Mas ao ascender aos céus, mas depois que ele voltou para o Pai, aqueles discípulos receberam o peso da oposição. Basta você estudar um pouquinho e perceber a maneira como eles morreram. Tirando João, todos foram perseguidos, mortos, João mesmo na prisão, alguns decapitados. Então não dá para ficar cantando e bradando nos dias de hoje, dizendo que ser crente é viver feliz, dançando, e isso é evangelho. Não é. Que o evangelho tem sabor de mel, não, ele traz dores. E se você não acredita, é meu dever te avisar. A perseguição já começou e começou há muito tempo, e ela está cada dia mais próxima. Não será fácil, meus irmãos, ser uma testemunha fiel de Cristo nesse mundo hostil. É fácil para aqueles que são crentes nominais. É fácil para aqueles que podem dizer: eu sou crente, de uma carteirinha, mas não de coração. Todos aqueles que querem viver no temor de Deus, viver fielmente, padecerão perseguições. O que me chama a atenção no texto aqui, no versículo 4, é que Jesus não dá aqui uma ideia dizendo: pode acontecer. Veja que no versículo 4 ele diz assim: eu quero que vocês se recordem, porque é o seguinte: quando a hora chegar, e vai chegar. Então a primeira coisa, meus irmãos, que nós encontramos no texto é que para testemunhar neste mundo hostil, porque nós somos testemunhas de Cristo, você precisa estar consciente da dificuldade da tarefa. Você será perseguido e poderá até mesmo ser morto. Vamos fazer um exercício rápido aqui? Nesse momento, está tudo muito bem aqui. Pois é, você sabia que tem pessoas que já, nesse momento, morreram por causa do Evangelho? E mais, talvez foi um pai que matou o filho, porque ele seguiu a Cristo. Essa semana passada, melhor dizendo, postei, ou Oshi compartilhou nas suas mídias,
e eu compartilhei aqui, não me recordo do nome, de uma criança, 6 anos, implorando para não morrer. Implorando e dizendo: por favor, eu tenho medo, não me bate, mas eu não vou negar Jesus. E ela foi esfaqueada até a morte. E vai ser assim. E será assim. Muitos cristãos foram queimados nas fogueiras. O sangue escorria pelas ruas. Mas ao invés de aplacar, ao invés de acabar com essa história de cristianismo, só fez foi crescer. Porque quem segura e controla a igreja é o Senhor. Segunda coisa que nós encontramos nesse texto é que para testemunhar neste mundo hostil, você deve se concentrar na glória do Senhor, não nas suas próprias necessidades. Para testemunhar neste mundo que é o mundo que nos odeia, um mundo hostil, concentre-se na glória do Senhor, não nas suas necessidades. Olha o versículo 5 e o versículo 6. Versículo 5 diz assim, Jesus dizendo: mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Sabe, meus amados irmãos, o meu ponto aqui sobre a glória do Senhor pode não ser imediatamente óbvio. Então deixa eu explicar um pouquinho para os irmãos o que está acontecendo aqui. Os discípulos não estavam pensando no retorno de Cristo, a sua glória com o Pai, no que isso significaria de voltar à autoridade, no sentido de que ele abriu mão, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses. Mas os discípulos estavam com tristeza porque Jesus não estaria mais com eles. Eles estavam focados em suas necessidades, não na glória de Jesus e nos propósitos eternos, nos propósitos do Pai. À primeira vista, meus irmãos, as palavras de Jesus: nenhum de vós me pergunta para onde vais, parece contradizer um pouco, porque no capítulo 13, o apóstolo Pedro disse assim: Senhor, para onde vais? No capítulo 14, Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas, queridos, nenhum dos dois, Pedro e Tomé, estavam de fato interessados em saber para onde Jesus estava indo, tanto quanto em profetizar, em protestar: nós vamos ficar sem o Senhor. Eles estavam apenas focados na sua própria tristeza e na ausência real e carnal do Senhor Jesus. Dr. Carson, no comentário do Evangelho de João, ele explica dizendo o seguinte: ele conta a história de um menino que está desapontado porque seu pai é repentinamente chamado para uma reunião de emergência quando o pai planejava ir pescar com seu filho. E o menino disse: ah, pai, onde o senhor está indo? Mas realmente ele não estava interessado onde o seu pai iria, diz Carson. Tudo o que ele tinha era decepção. Portanto, os discípulos estavam ali perguntando para onde Jesus estava indo. Na verdade, eles estavam realmente concentrados na ausência dele ali. Eles não tinham uma visão geral do Senhor retornando à destra do Pai, do seu envio do Espírito Santo para capacitá-los na tarefa, na comissão. E a aplicação, meus irmãos, para nós hoje, é que para sermos testemunhas eficazes de Jesus neste mundo hostil, nós precisamos tirar o foco de nossos sofrimentos, de nossas necessidades, de nossos sentimentos e focar na glória de Deus. É a glória de Deus. Mesmo se formos perseguidos, a glória de Deus deve ser o nosso objetivo.
Mas como podemos cumprir a tarefa com nossas próprias forças? Como fazer isso? Como dar glória a Deus quando tudo está desabando? Quando o mundo se levanta? E aí, a terceira lição. Versículos 7 a 11. Você pode testemunhar no mundo hostil. E para testemunhar neste mundo hostil, você deve se unir ao Espírito Santo em seu testemunho a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Sabe, meus irmãos, Jesus ele faz uma afirmação que teria assustado os discípulos. Olha o versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Muitas vezes nós pensamos assim, como teria sido maravilhoso se Jesus, ter andado com Jesus nessa terra. Nossa, como seria maravilhoso ver Jesus multiplicar os pães. Como seria maravilhoso ter visto Jesus feito isso ou aquilo. Mas na verdade, meus irmãos, Ele, o Senhor, Ele vive dentro de nós para consolar, para nos encorajar, para capacitar a dar testemunho. E como nós vimos no capítulo 15, versos 26 a 27, o Espírito dá testemunho. Mas Ele dá testemunho por meio de nós. E Ele nos capacita para isso. E aqui Cristo envia o Espírito para nós. E quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo através do nosso testemunho. E esse versículo aqui, irmãos, ele indica uma grande mudança no ministério do Espírito Santo para nós, ou para e por meio dos crentes, para nós, crentes. No capítulo 7, nós vimos que do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39. No capítulo 14, nós vemos o Senhor Jesus dizendo que Ele pedirá ao Pai e Ele dará um outro Consolador, versos 16 e 17, para que Ele esteja sempre com vocês. Mas agora o Senhor aponta para o papel da ação do Espírito Santo em nós como testemunha. O que se cumpriu, o que ocorreu no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E como o Senhor ressuscitado deixou claro, o papel principal do Espírito é nos capacitar e dar testemunho de Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Há três coisas que eu quero, para terminar aqui, meus irmãos, destacar dentro dessa ação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo vai convencer o mundo. Convencer o mundo. O Espírito, obviamente, não convence todas as pessoas do mundo. Olha o versículo 8, ele diz assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é importante destacar que quando ele usa a expressão mundo aqui, não está se referindo meramente à totalidade, no sentido de que todos estão dentro, para convencer no sentido de serem salvos. Até hoje muitos nunca ouviram falar de Cristo e por isso não estão convencidos dos seus pecados. O mundo se refere tanto ao mundo dos incrédulos em geral, judeus e gentios. Significa sem distinção, mas sem exceção. Todos, de todas as raças, de todos os povos. A palavra grega traduzida aqui por condenar é a mesma palavra que traz o sentido de convencer. Ou seja, é um termo jurídico que aponta, meus irmãos, como um advogado que apresenta o seu caso de forma tão clara que a verdade sobre a posição do cliente está óbvia. É certa a sentença. Convencer, no verso 8, significa expor a verdade do Evangelho a uma luz tão clara que os homens sejam capazes de aceitá-la ou rejeitá-la de forma consciente. Por isso ninguém será indesculpável.
A palavra é usada no sentido de expor, no sentido de que o mundo foi avisado, as pessoas estão avisadas, mas rejeitaram a verdade do Evangelho. Ou, em outras palavras, é necessário para a salvação, a mensagem está sendo proclamada, mas não o suficiente, porque todos os que são salvos foram convencidos dos seus pecados, mas nem todos que foram convencidos foram salvos. Parece-me, meus irmãos, que a convicção do pecado muitas vezes está faltando em nossos métodos evangelísticos. Parece-me, meus irmãos, que hoje em dia nós somos rápidos em fazer com que as pessoas orem para receber a Cristo, que hoje em dia as pessoas aceitem o convite para vir a uma igreja, mas nós não estamos expondo a essas pessoas que esta é a realidade dela, elas estão morrendo e sem Cristo vão para o inferno. Até que, pela obra do Senhor, muitos, depois de uma longa caminhada com Cristo, se convencem de fato e são transformados, mesmo depois de um tempo na igreja. Meus amados, em segundo lugar, o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado. É interessante, queridos, porque o texto diz no versículo 9 sobre o pecado, porque eles não acreditam em mim. Quando o Espírito expõe o seu pecado, você pode fugir da luz, como uma barata tenta se esconder. Se você acender a luz, o que a barata faz? Voa, dependendo da barata, ou ela se esconde. Mas também, queridos, a luz, quando exposta e quando confronta o nosso pecado, traz salvação. O Senhor traz salvação. E o que me chama a atenção no nosso texto é a raiz de todos os pecados. Qual é a raiz de todos os pecados? Olha o verso 9. Ele diz, do pecado, por quê? Não creram em mim. Se você sair nas ruas perguntando, fale de uma lista de pecados para as pessoas, elas vão dizer o seguinte: assassinato, abuso infantil, mentira, talvez adultério, roubo. Mas eu duvido que você vai ouvir de alguém dizer não crer em Jesus Cristo. Não crer em Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Jesus nos chama de pecado, o qual o Espírito convencerá o mundo. Isso porque se você realmente crer em Jesus como Salvador e Senhor, você não estará cometendo os outros pecados, porque é assim que faz a salvação. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Mas existem aqueles que, neste grande oceano que é a vida, por saberem nadar, acharem que podem nadar, não precisam de um Salvador. E se um homem cair no meio do mar, do oceano, não importa que ele seja um bom nadador, ou se ele não sabe nadar, é só uma questão de tempo para nadar milhares e milhares de milhas até a costa e talvez ali, sem forças, morrer. Tem muita gente hoje em dia achando que não precisa de Jesus, porque é boazinha demais, é o cara legal. Mas por fim, queridos, o Espírito Santo convencerá o mundo sobre a justiça. Veja que o versículo 10, ele diz assim: quanto à justiça, vou para o Pai, e não me vês mais. O próprio Jesus é o padrão da justiça. Ele nunca pecou, ele sempre obedeceu ao Pai. Ele é a única pessoa que poderia morrer no lugar dos pecadores, e ele pagou o preço. Ele colocou o seu selo de aprovação na morte de Jesus, o Deus, o Pai. Além disso, como vimos hoje pela manhã, 2 Coríntios capítulo 5, o verso 21 diz: ele se fez pecado, ele que nunca cometeu pecado, para que agora tomássemos a justiça dele. Portanto, meus irmãos,
A mensagem que devemos proclamar ao mundo é que eles nunca serão bons o suficiente para se qualificarem para o céu. Eles precisam de Jesus, é urgente. O mundo precisa ouvir de Jesus, não para resolver o problema do coronavírus, não para resolver o problema da política, não, o problema da fome. De que adianta alguém ter uma cesta básica todo mês e padecer no inferno? Porque é só uma questão de tempo que nos separa daqueles que morreram hoje e daqueles que vão morrer no amanhã. Mas as consequências da eternidade estão aí. E o texto termina de uma forma tão maravilhosa no versículo 11. Não é opcional. O verso 11 traz um julgamento que é real. E veja, o verso 11 diz: do juízo, porque o príncipe deste mundo vai ser julgado, está julgado. Onde o pecado e a justiça se encontram, segue o julgamento. Satanás, meus irmãos, é o governante deste mundo, e ele foi julgado na cruz. Aqui Jesus fala do feito, que foi feito, embora fosse acontecer no dia seguinte, mas ele já está julgado. Na cruz, Satanás foi condenado, selado, consumado. E Apocalipse capítulo 12, versículo 10, na NVT diz assim: então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador dos seus irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante do nosso Deus. Meus irmãos, Satanás ainda vagueia, executando seus planos malignos, mas a sentença foi aprovada tanto para ele quanto para os seus súditos. João 3,18 diz: quem crer nele não é julgado, aquele que não crê já está julgado, já foi julgado. Isso significa, meus irmãos, que o nosso testemunho aos incrédulos deve incluir pecado, a justiça, o julgamento, e junto com a fé no Senhor Jesus Cristo, como único remédio para a condição de desespero em que o homem se encontra. E eu termino então. Para sermos testemunhas eficazes de Jesus Cristo, nós precisamos reconhecer que muitas pessoas não gostarão da nossa mensagem. Não tem sabor de mel. Talvez alguém dentro da sua casa vai te odiar porque você é um crente fiel. Portanto, podem não gostar de nós. Se formos fiéis, podemos sofrer perseguição e até a morte. E dada essa perspectiva desagradável, o que deve nos motivar a prestar testemunho? Qual é a minha grande motivação? A resposta é simples: a glória do Senhor. Tudo faço para que a glória seja dele. Ainda que eu venha a morrer, a glória é dele. Sabe, meus irmãos, ele ressuscitou dos mortos à direita do Pai, voltará em breve para julgar o mundo com justiça. Ele nos confiou a mensagem da salvação por meio da cruz. Mas não podemos comprometer a mensagem escondendo a realidade do julgamento, se as pessoas não se arrependerem. Não podemos ficar fazendo um videozinho para a internet dizendo o seguinte: olha, venha para a igreja e está tudo certo. Não podemos, com uma mensagem aqui para o mundo, dizer a igreja é essencial, mas nós não vivemos como a igreja essencial. Porque no discurso tudo é muito bonito, mas a igreja não é essencial porque as pessoas estão com depressão. A igreja não é essencial porque as pessoas estão passando fome. A igreja não é essencial porque aqui dentro o vírus não entra. Pode ser que alguém pense assim: a igreja é essencial porque ela é arauta, ela proclama
a mensagem do Evangelho, da salvação. 1 de Pedro capítulo 2, 9 diz: vocês são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de testemunhar, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Como nós ouvimos na semana passada, estávamos mortos para a sua maravilhosa luz. E como eu disse na última mensagem, meus irmãos, nós não vamos ficar arrumando briga no ambiente de trabalho, vocês vão tudo para o inferno. Mas também nós não vamos negociar a mensagem do Evangelho. É você acordar de manhã e dizer: Senhor, que eu seja a tua boca no meu trabalho, na minha casa, na vizinhança e em todos os lugares, como uma testemunha viva, ainda que eu venha sofrer perseguição e até mesmo a morte, eu quero ser achado fiel diante de ti. Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar. Senhor, nós cantamos Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas, ó Deus, dá-nos não apenas o cantar nos lábios, dá-nos de fato, Deus, a convicção que somos testemunhas fiéis e que temos cumprido o teu chamado. Estamos em momentos tão delicados, momentos tão difíceis, mas que o Senhor nos dê a oportunidade de falar de tão grande salvação, não apenas para o agora, mas para a vida eterna. Que a Igreja Presbiteriana de Jaboticabal, Senhor, seja uma igreja fiel na proclamação do Evangelho, fazendo isso para a glória do Senhor. Abençoa essa nação, Senhor. Abençoa aqueles que estão pregando, ó Pai, tua palavra e sendo perseguido, aqui no Brasil, no mundo. Abençoa, Pai, aqueles que estão escondidos nesse momento, mas não negaram a sua fé. Abençoa, Senhor, aqueles que estão chorando, mas que têm fé que suas lágrimas vão cessar, chorando por amor ao Evangelho. Abençoa aqueles que perderam tudo, mas ganharam tudo em Cristo Jesus. Abençoa essa igreja, Senhor. Tira de nós a casca religiosa, Deus. E que essa igreja seja testemunha verdadeira de um grande Deus e que em breve voltará. E tudo isso vai passar. Nós oramos a Ti no nome de Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhas misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém, Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Meus amados, só para não delongar muito, vou pincelar então rapidamente os avisos. Primeiro, assim que terminarmos o culto, já terminamos, mas assim que estivermos à porta, vou pedir para os irmãos, por gentileza, não ficarmos à frente da igreja, para evitarmos aí qualquer problema, né? Nós temos um toque de restrição às 20 horas, então vamos respeitar essa decisão e voltar em segurança, se Deus quiser, para nossas casas. Uma outra questão, queridos, sábado que vem nós teremos um dia de jejum e oração, e teremos um relógio de oração.
Eu vou divulgar depois no grupo da igreja, e se você quiser pegar, serão períodos durante o dia, da meia-noite de sexta à meia-noite de sábado, ao domingo, de meia em meia hora, irmãos estarão intercedendo nas suas casas, e no sábado que vem, às 18 horas, aqui na nossa igreja, nós teremos uma reunião de oração, um clamor a Deus. Então, nesse período, das 18 horas às 19, serão apenas uma hora, nós não teremos pessoas específicas, será aqui na igreja, tá bom? Mas eu vou passar as informações para os irmãos. Os avisos estão no boletim. Antes de sair, pegue o boletim. Mas você não precisa sair correndo, todo assustado, não. Você pode sair com um sorriso no rosto, dar um tchau para o seu irmão. Que Deus nos abençoe. Que tenhamos uma excelente semana, fortalecido pelo Senhor. Como hoje pela manhã eu agradeci, quero mais uma vez agradecer aqueles que estiveram orando por mim. Eu me senti muito bem semana passada. Ficamos aí alguns dias isolados, mas graças a Deus foi só um susto. Estamos firmes aí para a obra do Senhor. Eu vou estar à porta. Antes de você sair, dê tchau para o seu irmão. Desejo a ele uma excelente semana. Deus abençoe, irmãos.